Hoje eu vou falar de um tema, eu achei tão bonita a prece da Marisa, onde ela fala que a Sandra vai dividir os conhecimentos. Eu não sei se eu vou dividir esse conhecimento, não, que eu também... Eu vou, na verdade, dividir os aprendizados que eu estou tentando internalizar para que, de fato, ele vire um conhecimento e, a partir daí, uma prática. E... Não, eu sei. Né? Eu sei que você... E quem não pede, não ganha, né? Então, hoje a gente vai falar da coragem da fé. E que eu achei muito legal que coragem da fé, ele está no livro de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, como um capítulo maior, que é o alqueire. Eu não lembro exatamente todo o título, mas é o alqueire e a candeia. Então, assim, e aí... Obrigada, Marisa. E aí, um dos subtópicos aí, você tem a coragem da fé. E que eu acho muito legal que nesse tópico maior... O que ele diz, né? Não coloque o alqueire debaixo da candeia. Exatamente o contrário. Exatamente isso. E o alqueire é aquele negocinho. É uma cestinha. Eu vou dizer que a cestinha é uma cesta com a lampadinha. Então ele fala o seguinte: não pega a sua vela e coloca dentro desse alqueire. O que ele diz é: faça brilhar a vossa luz. E o que eu acho que é muito legal, olha que prudência, que coerência, que consistência, aonde você tem esse capítulo maior e você tem os subtópicos. E um deles é a coragem da fé, né? E é isso que nós vamos conversar hoje, a coragem da fé. Um monte de gente bonita, eu gosto disso, desse lado, aqui no meio também. Tem na frente? Eu gosto assim mais. Então, eu gosto quando a gente faz assim, muda. Porque quando não muda, a gente não fica muito... Esse aqui é mais legal? Não, esse aí não está funcionando? Não, ó. Porque não é assim. Ah, entendi. Com a esquerda? Uai. Tenta uma direita. Aí. Então. Não deu? Percebeu que tem um problema técnico aqui? Ah, bora lá. Ele está correndo. Agora tente, aí vai. Tente agora. Tente. Aqui. Não vai. Não, continua. Quer que eu vou por aí? É pra frente? Baixa pra frente. Apontar pra onde, Marisa? Ah, tá lá. Ok. Gente, a gente chega lá, tá? Quando eu fui fazer esse estudo, a gente sempre faz uma pesquisa, a gente busca muitas informações. E aí eu fiquei sabendo de uma coisa. Vocês sabiam que existe o Dia da Coragem? Mas não é, menino. Eu gosto da gente porque a gente é, assim, consistente. Você só pode ser corajoso no dia 6 de maio. Tem data. E aqui está escrito, dia 6 de maio é o Dia da Coragem. E o Dia da Coragem é comemorado anualmente em 6 de maio. A data que homenageia uma das virtudes mais nobres que alguém pode ter, a coragem. E aí eu fui ler, né, como que eles colocam a coragem. E aí, assim, claro que tem uma medida de coragem ali. Então, quando você fala que é subir o Monte Everest, não sei se todo mundo tem a condição, a consistência, a competência. Tem que ter uma dose de coragem ali, né? Aí tem essa foto aqui, falei assim, meu Deus, precisa ser muito corajoso para andar nessa estradinha ali no meio, que ali um respiro diferente você tá cá embaixo, né? Você precisa ter ali uma dose de coragem associada a outras coisas para você subir sem apoio nenhum e ficar se equilibrando entre duas montanhas. E aqui tem esse menininho se mostrando corajoso, né? E eu peguei esse menininho corajoso porque todas as vezes quando a gente fala com alguma criança, você é corajoso, qual é o símbolo que a gente faz de coragem? Invariavelmente a gente faz isso. Eu sou muito corajoso, porque a coragem a gente coloca diretamente associada à força, né? E aí eu fui buscar o que é coragem em dois aspectos, né? Primeiro na origem da palavra e também no dicionário.
E aí o dicionário, ele diz que coragem é uma moral forte, né? É um posicionamento forte perante o perigo, os riscos, a bravura e a intrepidez. Eu gostei muito quando ele coloca uma firmeza de espírito. E eu fiquei tão feliz que Oxford colocou isso, porque quando a gente fala de firmeza de espírito, aí já começa a dar para a gente a sensação de que coragem, ela é construída. Ela não simplesmente acontece como nos desenhos animados, que tem aquele que é o Popeye. Lembra da história do Popeye? Quando que ele ficava forte? Quando ele comia espinafre. E eu achava ridículo aquilo, porque lá no Brasil, aquele espinafre comer cru, como é que era isso, gente? Eu não entendia. Só vindo pra cá é que eu, agora que eu entendi por que ele comia espinafre cru. Porque aqui se come esse espinafre, porque é uma outra qualidade de espinafre. Então, assim, o Popeye, ele via a situação, e mesmo ele vendo a situação, ele não tinha a condição de fazer qualquer coisa. Agora, quando ele comia espinafre, tudo ficava maravilhoso. Os músculos ficavam maiores, ele ficava maior, tudo ficava leve, tudo ficava fácil, a inteligência dele ficava maior, era impressionante. Todo mundo queria ter aquela latinha de espinafre. O negócio nem era o Popeye, era a latinha do espinafre, né? Tanto que os filhos disseram, olha, tem que comer espinafre para ficar igual quem? O Popeye. E aí eu vejo que essa firmeza de espírito não é algo que se constrói com uma latinha de espinafre. Eu acho que a gente se constrói com uma latinhas e latinhas de muitas e muitas e muitas encarnações que a gente vem aprendendo a entender as situações, e elas nos dão inteligência, elas nos qualificam moralmente para desempenhar outras atividades. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi Oxford colocando que é uma firmeza de espírito. E que eu entendo, à luz da doutrina espírita, que essa firmeza de espírito, ela só se dá quando a gente vai evoluindo espiritualmente. E aí eu acho que se confirma que quando a gente foi buscar a origem, de onde vem, né, essa palavra coragem, ela vem do latim de coratium. E coratium, ela está associada a uma ação que envolve o coração. Olha que bacana. Então a coragem não é simplesmente eu pegar o negócio mais forte, é eu pegar a pessoa e girar e jogar bem longe, né? Tem algo que envolve, que está intimamente qualificado, capacitado do agir com o coração. E é o coração que vai dar a prudência, é o coração que vai dar a temperança, é o coração que vai... E associado a outras virtudes, ela vai te dar... Tá baixo? Tá. Então aí eu achei, assim, poxa, que bacana. Como que a gente consegue então ter coragem se ele é uma firmeza do espírito? Então faz muito sentido a gente chamar de coragem, que é o coração agindo de forma mais madura. Mas é assim que a gente vê coragem? A gente associa muito a coragem... Ah, não, é aqui, eu sempre esqueço. Opa. Vocês não estavam vendo nada disso que eu falei? Estavam, né? Eu que estou atrasadinha aqui. Aqui, gente. Tenha paciência, que a pessoa é velhinha, não conhece muito de tecnologia. Então, a gente está muito associado à coragem com os ícones heróicos, né? Então, assim, quem são? Eu lembro, até hoje, quando eu vejo aqueles filmes onde o cara vai lá, desbrava e faz, acontece. Então, assim, é o nosso ato de coragem. E está muito impregnado aqui nas histórias heróicas, os nossos heróis, e que eles são construídos desde a infância. E é muito legal isso. É muito importante isso. Se você vê todos os contos infantis, todos eles invariavelmente, me diga um que não tenha alguém que é o corajoso. Sempre vai ter, né?
E muitas vezes, e aí é muito legal, que muitas vezes o corajoso nem sempre é o mais forte, né? Mas o que ele tem que torna essa pessoa ou que torna ele corajoso? Muitas vezes, eu acho muito legal nos contos, que quando você tem aquele que é corajoso, muitas vezes ele só tem o desejo de ser, mas ele não se reconhece capaz de fazer. Sempre ele tem uma fada madrinha, sempre tem aquele que vai ajudar, sempre tem aquele que é o fiel escudeiro, aquele que não, eu vou junto com você para desbravar esse mundo. Sempre tem alguém que o ajuda. Ele nunca está sozinho, nem que seja o cavalo, né? Eu lembro muito de Rapunzel, porque o cavalo, ele tinha uma relação bem legal com aquele que seria o príncipe da Rapunzel, que eu esqueci o nome, mas o cavalo tinha uma relação muito bacana com ele. Então, o que eu quero dizer? Quando eu olho esses contos infantis, onde tem a figura do corajoso, e nem sempre ele tem todas as ferramentas, de alguma forma sempre tem a fada madrinha. Ou que está... Porque se a gente olhar a fada madrinha, ela é o sinônimo para a gente de um anjo, tá certo? Sempre alguém que não está entre nós, sempre alguém que está acima de nós. Então, quando eu olho para isso, faz muito sentido você ser corajoso, e a coragem sempre vem com o apoio de espíritos melhores e maiores do que a gente. Emmanuel diz que o heroísmo talvez é mais fácil pelo deslumbramento de uma hora frente aos homens. Então, assim, aquele ato heróico de você ir lá e falar coisa na hora certa, de você... Muitas vezes a gente é corajoso de falar aquilo que ninguém tem vontade ou tem medo de falar. Recentemente eu vi uma coisa que eu achei muito legal. Um professor ensinando justiça para os seus alunos. Estavam todos na sala e aí tinha um único menino negro na sala. E aí ele virou para esse menino negro e falou assim: Davi, eu quero que você saia agora dessa sala. Ele falou: calha a sua boca e saia daqui agora. Você não entra nessa aula. E ele ficou assim desconcertado, abaixou a cabeça e saiu. Todos da sala olharam para o professor, olharam para o Davi foi embora. E aí o professor: bom, agora eu estou pronto para dar aula. Vamos falar sobre justiça. E aí ele vira e fala: o que é justiça? E todo mundo fala, conceitua o que é justiça, e os conceitos estavam corretos, e eles falaram: e eu fui justo com Davi? Todo mundo meio assim: não, você não foi justo. E por que ninguém falou? E aí ele fala o seguinte: a justiça, ela só vai ser justa quando as pessoas derem voz a ela. E para ter justiça, você precisa ter atos de coragem. E eu achei tão legal isso, porque muitas vezes, quando a gente precisa se posicionar, às vezes a gente tem muito medo, né, de se posicionar. E é exatamente isso que aqui é falado, que é a coragem da fé, que é uma postura, que é um posicionamento perante aquilo que é o certo. Então aqui, Emmanuel diz: o heroísmo talvez é mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens, que são os super-heróis que a gente conhece. Entretanto, a coragem da fé sempre será mais difícil, porque exige humildade, renúncia, dedicação ao bem ao próximo, no desdobramento incessante no dia a dia, e uma posição perante do que é o certo, uma posição perante daquilo que eu acredito. E não é a gente desbravar pelos 4 cantos do mundo. Isso daqui que eu estou mostrando é um ato de coragem. Você sair da onde você está, do seu lugar quente, e ir lá acolher aquela pessoa que está passando por dificuldade. Muitas vezes é um ato de coragem você ter paciência
de você ficar escutando horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas uma pessoa que pode estar com Alzheimer e que vai falar repetidamente as mesmas coisas. É você se voluntariar a ajudar aquele que está caído, sem julgar. É você calar, mesmo que você entenda que esteja correto na sua... Entenda o que eu vou dizer. Muitas vezes as pessoas elas são ingênuas ou elas não conseguiram alcançar o mesmo lugar em que você se encontra. E se você percebe isso, a humildade está aí. Você reconhecer o valor dela, mesmo que estamos em distâncias diferentes. E aqui você tem um exemplo claro, né, de todas essas pessoas. Oh, meu Deus, eu sempre vou voltar, tá, gente? Mas até o final eu consigo. E aí, quando a gente olha sobre a visão espírita do que é coragem, Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, ela diz assim: a verdadeira coragem dá forças para suportar todas as dificuldades sem derrotismo, mas com entendimento do que está acontecendo e, consequentemente, com a possibilidade de buscar a melhor maneira de enfrentar aquela situação. E quando a gente fala melhor maneira de enfrentar a situação, não quer dizer que aquilo que você quer vai acontecer. Que aquilo que você almeja, que vai dar, eu vou enfrentar porque eu vou vencer. A gente precisa primeiro, talvez, aprender a qualificar o que é vencer. Porque aqui ela fala dificuldades sem derrotismos. Invariavelmente eu não digo, mas em alguns momentos da nossa vida, a gente se sente derrotado, né? Então, assim, a Estela fala uma coisa que eu acho incrível. Ela, uma trabalhadora da casa, uma amiga. E ela fala o seguinte: Sandra, às vezes eu tenho medo de pedir para Deus alguma coisa, porque vai que Ele quer uma coisa diferente da minha, entendeu? Invariavelmente Ele quer uma coisa diferente da nossa. Então, às vezes, quando a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente se coloca naquele lugar do derrotado. Só que, às vezes, essa mesma derrota lá na frente, você olha e fala: graças a Deus que eu me senti derrotado ali, primeiro, ou porque eu aprendi muitas coisas, ou porque aquilo não era o momento de obter aquilo que eu queria. Mas a postura com que você passa por essa circunstância é que define o quanto de coragem você tem ou não. Nós estamos aqui, neste plano chamado Terra, não é de férias, não é a passeio, aqui não é um Airbnb, né? Então, o que nós temos aqui é uma escola, é um hospital. E a Marcinha ainda fala que aqui é um hospício. Eu fico um pouco chateada quando ela fala isso, entendeu? Eu falo assim: fale por você, por mim não. Mas ela tem um fundinho de razão, né? Então, assim, se nós estamos aqui, mas eu quero pegar a escola. Eu gosto muito desse conceito de escola. Porque se nós estamos aqui para aprender, né? Então, tudo que nos é ofertado são experiências e oportunidades de aprendizado. Então, para quê? Para que eu possa desenvolver as virtudes, dentre elas a própria coragem. Então, eu acredito que tudo que nos chega não é para nos sentir enfraquecidos, é nos dar a capacidade de ir testando o quão mais eu consigo empreender as minhas habilidades. Então, hoje é nível 5. E aí você fica tão triste: poxa, eu poderia ter feito diferente. Que bom, então o aprendizado gerou, porque você já começa a enxergar que você poderia ter feito de uma forma diferente. Poxa, eu poderia ter ajudado aquela pessoa, poderia ter falado com aquela pessoa. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo, e até hoje eu levo isso, mas agora com um objetivo de um exemplo, de um depoimento. Não mais me machuca, porque eu entendi que eu estava aprendendo. Eu estava com um grupo de pessoas trabalhando, estava todos os diretores, os meus chefes, e nós estávamos fazendo um tour por Nova York, porque nós precisamos ver determinadas coisas lá. E andando na rua, eu vi um homem, um mendigo,
ele estava convulsionando. E aí, quando eu olhei, o meu ímpeto foi lá de ajudar. Mas aí eu vi as pessoas que estavam ao meu redor, todas elas olharam e foram embora. E aí eu peguei, né? Olhei e fui embora. E até hoje eu falo, por que que eu não voltei? Só que hoje eu falo, até hoje, por que que eu não voltei? Mas hoje eu sei porque eu não voltei. Porque eu estava aprendendo a ter posicionamento. Se fosse no momento de hoje. Mas não tinha dúvida que eu ia estar lá, que eu ia ajudar. Porque algumas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, ter ficado todo esse período para aprender a se posicionar, aquela experiência foi importante para mim. E assim, nós teremos tantas outras que vão nos ajudar a nos posicionar quando a gente fala do que é ter uma postura de coragem. Aí aqui, ai gente, eu vou conseguir, tá? Eu sou uma pessoa que eu fico recapitulando as coisas. Em Mateus, ele fala, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E aquele que me renegar durante os homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. E aquilo me incomodava tanto, né? Falei assim, gente, é dente por dente, olho por olho. E aí depois a gente vai estudando e a gente vai entendendo que não é bem assim. Então ele fala que assim, quem são os grandes exemplos? Claro que o topo da lista sempre vem Jesus numa postura de coragem em todos os momentos da vida dele. E essa postura de coragem vem alicerçada por todos os comportamentos que nós estamos aprendendo. E aí eu começo a entender o seguinte, se o cara já tinha virtude em alto grau, porque os comportamentos estavam perfeitamente equilibrados em ordem, e hoje a gente mal consegue driblar os nossos comportamentos, aí a gente entende que tem um caminho para poder seguir. E aí eu entendi que Jesus é o nosso grande modelo. E assim, como ele está um pouco distante na minha linha, assim, é o meu objetivo. Mas eu preciso pegar objetivos menores aqui para conseguir tornar possível. Então, assim, a meta, vamos dividir a meta. Depois que você bate essa meta, você dobra a meta. E aí você tem uma outra meta, igual Dilma. Eu bem gosto. E aí eu comecei a pegar outros exemplos de atitudes de coragem, né? Então, tem muitos outros. Mas tem Joana de Cusa. Joana de Cusa, que ela se coloca, ela é pedido para que ela pudesse abjurar, que ela não fosse fiel a Jesus. E aqui ele fala exatamente isso, né? Abjura, porque senão nós vamos atear fogo em você e no seu filho. E aí o filho dela fala, mãe, finge que você então não está afim de Jesus. Finge que você não é fiel a ele. E aí ela fala, eu não posso fazer isso, mãe, é o seu filho que está aqui. Ela falou assim, mas a causa é muito maior, né? Então, assim, ter esse posicionamento, essa postura, é algo que a gente ainda está construindo. E atearam fogo nos dois. Francisco de Assis, aonde tinha uma fé tão grande que a sua coragem ela era vista de uma outra maneira, aonde eu sempre conto essa passagem dele, porque eu acho incrível, no momento onde ele e seu discípulo estavam entrando no vilarejo, que ia ter uma tempestade muito grande, eles começaram a bater nas portas das pessoas, pedindo abrigo, porque ia vir uma tempestade e ia devastar tudo. E eles não tinham onde morar, né? Não tinham onde ficar. E batiam de porta em porta, e ninguém abria a porta. Não tem condição, já vai começar, não tenho comida para todo mundo, enfim. E aí quando foi a última porta, o discípulo já estava rezando para tudo quanto era santo, até que ele não conhecia, ele já estava rezando. E aí ele falou assim, não, eu não tenho como te abrigar. O discípulo falou assim, nós estamos lenhados. Daqui a pouco ele olha para São Francisco, para Francisco. Francisco estava dançando, pulando, fazendo mirabolança, super tranquilo. E aí ele falou assim, em que parte você se perdeu que nós estamos lenhados nessa história? E aí ele falou assim, meu amigo, a gente não tem onde ficar.
nós vamos ser devastados. Eu falei assim, não, se a gente fez a nossa parte, agora nós estamos por Deus. E se a gente está por Deus, ninguém é capaz de nos assegurar qualquer coisa. Tamanha é a fé. Então, aí é o que eu digo, essa fé sendo expressada, essa coragem sendo expressada pela fé, né? Temos essa fé hoje? Até a página 1, eu posso dizer por mim, né? Porque às vezes assim, eu acredito muito, mas as aflições ainda vem que, mas e se acontecer aquilo? E se eu sofrer? E Francisco de Assis, não. O que eu tiver que passar, eu vou passar, porque tem um cara lá em cima que está cuidando de mim. Né? Então, essa coragem de entender os movimentos da vida e passar por elas com dignidade. Acho que é isso que Francisco de Assis diz aqui. E Paulo de Tarso, né? Aonde, quando ele conhece Jesus, ele fala, cara, tô aqui, eu faço o que você entender que eu tenho que fazer, né? E ele passa por tantos dissabores, ele passa por tantas coisas, mas no final da vida dele, a morte, o capítulo morte, o desencarne para ele, que é o ápice do que nós poderíamos sentir, né, ou viver, para ele teve um sabor menor, vamos dizer assim, porque ele estava tão alinhado aos valores daquele que ele seguia, que ele falou assim, você pode fazer o que você quiser, porque o Cristo está em mim. E aqui tem dentro do livro Paulo Estevo, tem uma outra figura de coragem, que esse é o cara que eu também acho que ele foi corajoso pra caramba, que foi Ananias. Eu não sei se vocês conhecem o livro, vale a pena, tem ali na livraria, Paulo Estevo, é uma história belíssima. E quando Paulo, ele vai em busca, quando ele perde o grande amor da vida dele, e ele entende que esse amor da vida dele, alguém virou a cabeça dele, tinha um nome chamado Ananias, porque Ananias que falou de Jesus, né? E aí ele falou assim, então agora eu estou indo atrás desse Ananias, e ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E aí Jesus virou para Ananias e falou assim, Ananias, é o seguinte, Paulo de Tarso está vindo aqui te matar. Você tem que ficar numa boa e você vai recepcionar ele, tá? Eu acho que ele deve ter olhado assim, você tem certeza mesmo que essa é a minha missão? Essa é a sua missão. E assim ele o fez, né? E realmente, e essa que vem a sacada da vida, a gente quer tudo no modelo em que nós entendemos ser o perfeito, e a gente não permite ver a perfeição de Deus sobre nós. Então, como, claro, Paulo de Tarso foi. Ele foi para lá cego. Ele foi para lá entendendo quem era Jesus. Então, muitas vezes, Jesus, a espiritualidade, Deus, não vai conseguir falar para a gente, escrever uma cartinha, olha, vai chegar uma situação assim, 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 assado, que vai acontecer isso, 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 e eu vou fazer isso, 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 isso. Não, porque aqui é uma escola, a gente tem que aprender com as nossas ferramentas. E foi isso que aconteceu. E aqui eu estou trazendo os modelos, que esses são os grandes nomes, né? Então, Jesus, como soberano dentro desse processo, mas os demais que vieram no exercício da coragem da fé em não se perturbar ou ter uma postura muito firme perante a sua crença, perante a esse Jesus, perante a esse Deus de amor. Hoje é pedido isso para a gente, ou você entende que Deus é o caminho da verdade da vida, ou você vai ser ateado. Se você acredita nisso, você vai ser ateado ao fogo. Não acredito que nós temos isso hoje ainda. Mas muitas vezes uma postura de coragem não é ser ateado ao fogo, mas muitas vezes conseguir. É da gente se colocar de uma forma diferente perante algumas situações.
como diz Emmanuel aqui, um tipo diferente de coragem, porém se espera dos seguidores de Cristo, que também é a coragem da fé. É aquela de se calar para que outros possam falar mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. Acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parece um triunfo. De aceitar a rotina dos encargos de dia a dia, e nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer que para que outros recolham as vantagens do serviço lhe haverá custado imenso reforço. Ou seja, esse agora são os movimentos dessa coragem da fé. É acreditar que às vezes eu estou num trabalho que não é o trabalho que eu gostaria, mas é ele que vai te dar a musculatura moral que você precisa hoje, para que você possa subir alguns degraus. Talvez aquela pessoa difícil em que você acorda e fala assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que dar conta do traste, como diz a Marisa, né? E é um ato de coragem diária para você tentar vislumbrar o exercício do amor, nem que seja o bem-querer. Um ato de coragem é quando você perde alguém muito querido, você se despede de uma pessoa muito querida. E as pessoas falam assim, gente, como é que eu vou dar conta de seguir adiante? E o ato de coragem está não em você romper com tudo o que aconteceu e agora eu vou desbravar. Não, é você levantar da cama. É você mesmo se arrastando. Você vai seguir o seu dia. Mesmo chorando, você vai dar conta das coisas que você precisa fazer. Então, o ato de coragem não é heroísmo, e sim um exercício diário de disciplina, de fazer com que aquilo, aos poucos, vá se acomodando no seu espírito, não necessariamente nessa personagem Sandra. Esse é um ponto muito importante, que eu percebo que a coragem ela dá um gosto diferente. Coragem nos torna forte, mas é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O espinafre aqui, ele já está dentro de nós. A gente não precisa ter a plantação dele. E aqui, oh meu Deus, eu esqueço. Então ele fala o seguinte, ó. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Talvez não na forma de como a gente gostaria, ou na forma de como a gente entende, porque a gente quer colocar Deus no nosso tamanho, né? Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas, olha, eu nem vou dar conta dessa história, já entreguei para Deus, Deus sabe o que tem que fazer. A gente manda em Deus, ó, que legal. Deixa que Deus vai resolver. Eu não vou sujar minhas mãos, mas Deus suja. Olha que bonitinho, né? Então, por quê? Porque a gente se vê e a gente coloca Deus dentro desse tamanho, não é mesmo? Então, assim, como os nossos filhos, como criança, muitas vezes a gente tem que mostrar autoridade para eles porque eles entendem que a gente é igual a eles, né? Então, assim, ele pode falar, ele pode agir, ele não entende por que determinadas vezes você se coloca numa postura onde ele não entende por que você está fazendo aquilo, porque ele não tem a maturidade suficiente para entender. E assim somos nós perante Deus, né? E por isso que eu acho bem legal que Deus é muito paciente conosco. Então aqui, quando a gente fala a coragem, e aí quando eu olho para esses exemplos aqui, a coragem, ela é muito presente para essas figuras e tantas outras, porque elas têm um alinhamento direto com Deus. Elas entendem qual é o papel delas e qual é o papel de Deus sobre nós. E Joana diz assim, coragem para mudar, coragem para entender, porque o ato de coragem, ele se dá num momento que está tudo tranquilo, que está tudo conhecido, está tudo de vento em popa. Não precisa de coragem para isso, né? Aonde está tudo aqui, inclusive você fica até assim, está muito bom demais, vai acontecer alguma coisa, porque está tudo tranquilinho. Não é aí que a gente tem a coragem. A coragem, variavelmente, ela é utilizada
quando a gente precisa mudar a nossa forma de ver ou de entender determinadas situações. Muitos conflitos que afligem o ser humano decorrem de padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copie modelos do mundo que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analise as consequências desses modos comportamentais que acarreta. Por que a gente precisa da coragem? Para lidar com as coisas que a gente desajustou lá atrás, muitas vezes. A coragem da gente olhar e aprender algumas coisas, como isso daqui, ó. Aprender a pedir ajuda quando necessário é um ato de humildade. E às vezes nós temos muita dificuldade de fazer isso. Então, como é que eu vou aprender como um dos atributos da coragem? É a humildade. Então, se eu não sei hoje fazer isso pelos exemplos cotidianos, a vida nos dá situações aonde a gente tem que exercitar o aspecto da humildade, como, por exemplo, pedir ajuda. Como, por exemplo, hoje que eu sempre fiz, que eu sempre falei, que sou eu que ando, agora é alguém que está me guiando. Agora é alguém que está me ensinando. Então, tecnologia. Os nossos filhos, que antes a gente falava, não é assim, é assado, que não sei o que, não sei o que lá. Hoje, mãe, não é assim, não é assado, você está fazendo errado. E ter a humildade de entender que essas crianças aí têm um espírito e que tem muito conhecimento. Porque na minha época, e na época de alguns aqui, criança não tinha nem voz. Não é? Imagina, isso aqui é conversa de adulto. O que você está falando? Não podia nem falar. Pai chegou, ficava sentadinho, cabelinho arrumadinho, né? Tão bonitinho, repartidinho aqui. Parecendo que a vaca lambeu. Todo mundo sentadinho. E não podia se falar. Televisão era quando o programa do pai, olhe lá. Então essas estruturas, elas vão caindo pouco a pouco. E a gente começa a entender que todo mundo pode colaborar com todos. Porque além desse corpo aqui, é uma coisa muito maior que é o espírito. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para admitir a dúvida e o erro. Isso também é muito bacana, né? Então, assim, às vezes as pessoas, você quer ser feliz ou ter razão? Eu quero ter razão sempre. E às vezes a razão é um modo, é um aspecto que você vê. Então, sempre vai haver mais de uma ou duas fases dentro de uma verdade, e às vezes a gente só enxerga uma, e a gente fala que aquilo é o certo, que com certeza é o certo, mas isso não quer dizer que é o certo absoluto, né? Então aqui é preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É o que eu sempre falo, as pessoas assim, Sandra, você precisa ter força ou coragem. Eu prefiro muito mais a coragem do que a força. Porque se eu pegar a força, eu arrebento quem está na minha frente. Então, assim, a coragem de eu entender que aquela pessoa está no caminho tanto quanto eu. Isso é um ato de coragem. De você dar um passo para trás, ao invés de você falar aquelas dúzias de verdades que a gente fala, ele vai ouvir umas verdades. É você calar e fazer uma prece. Isso é um ato de coragem. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. Então, muitas vezes você fica tão solidário com o outro e esquece de cuidar de você. Invariavelmente, para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Porque senão o nosso residual fica muito baixo e muitas vezes a gente não tem. Então, é importante que a gente enche o nosso copinho para poder fornecer para o outro. Mas não é só encher o nosso copinho e ficar com o nosso copinho, né? A ideia é dividir. É preciso ter força para ser firme, mas é preciso coragem para ser gentil. E ser gentil com a vida, ser gentil com você. E muitas vezes nós somos muito críticos conosco. Aonde o outro pode errar, a gente não. Ou se o outro erra, você aponta, porque eu não admito isso nem para mim e dirá para o outro. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu falava para as pessoas, se eu faço, todo mundo pode fazer. E eu achava aquilo o máximo, que eu achava que eu estava gerando igualdade para todo mundo. Até que uma funcionária que trabalhava comigo falou, Sandra, quantos coordenadores tem aqui? 1. Quantos analistas? 8. Então, por isso que para você é mais fácil e para a gente ainda não. Aí eu, uau.
Tem razão. Porque se fosse fácil, se eu faço todo mundo, eu estaria numa outra posição onde todo mundo faria as mesmas coisas. E muitas vezes a gente faz isso, né? Então a gente, não, se eu consigo fazer, você também consegue. Você tem skills que te permitem fazer isso. Outras pessoas têm outros skills. Então, o que é legal é tentar dividir isso com as pessoas e não cobrar, e o que é pior, né? Porque eu cobrava sem treinar, né? Olha que bonita. Não, você vai conseguir. Mostre o caminho, ensine, faça junto, caminhe, dê o exemplo, até o ponto de ter a coragem de dizer o seguinte: eu vou fazer isso por você porque eu entendo que hoje você ainda não reúne as competências necessárias. Isso sim é um ato de coragem. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. Então, quando eu olho essa questão da coragem, da força, eu consigo ver o quanto que a coragem, ela é o carro-chefe, é a mãe, e que envolve tantas outras competências que você pode ter. Empurrar uma guerra, ir lá, matar, fazer, perfeito. A força, ela é necessária, mas sem a dose da sabedoria, ela se perde. Aqui, opa. Um pouco de coragem é tudo que precisamos. Quero pegar esse daqui. É preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para aprender a viver. E como que a gente aprende a viver? A gente aprende a viver a partir do momento que a gente se permite a se relacionar com as pessoas. A gente se permite se relacionar principalmente com aqueles que nos colocam, às vezes, com um nó na garganta. Ou de vontade de matar, ou de vontade de chorar, ou vontade de sumir. Mas são eles que nos ensinam. E até mesmo aqueles que são tão distantes de nós, são tão diferentes de nós. E aí ele diz, enfim, é preciso ter muita força para enfrentar a batalha do dia a dia, mas é preciso coragem moral para vencer a si mesmo. Então a coragem não é de você com os outros, a coragem é de você com você mesmo. E como que isso acontece? Emmanuel no livro fala, Verdade e Luz, que a pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Se a gente entender que tudo ao nosso redor está aqui para nos colocar num posicionamento de coragem, quando isso acontece, é quando você tem a certeza do que você vai fazer é o certo. E não importa o que está ao seu redor, pode vir o bicho do tamanho que for, mas quando a gente está certo na nossa conduta, a nossa pequenez se agiganta, mas não de uma forma de ostentar, mas sim de mostrar ao outro o quão certo que eu estou. E eu vou mostrar com a minha gentileza, com a minha sutileza, como isso é verdadeiro. Eu vou pegar um trechinho de um filme, de um desenho, que eu adoro, e que ele exemplifica a força da coragem quando você sabe o que é fazer o certo. Porque muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que é tão gigante, que a gente acha que não vai dar conta, e que e eu acho que uma das coisas essenciais, que quando a gente se está numa situação dessa, é pedir para aqueles que são maiores do que a gente, dê a lucidez para que a gente possa encontrar esse caminho. E muitas vezes a gente acorda no dia seguinte com aquele insight, que a gente fala que é um insight, né? E aquele problema do tamanho desse, com fogo, com labaredas, se transforma muitas vezes, e vocês vão ver no filme, que é para quem já viu, vai ser uma linda montanha, a gente vai ver que aquela situação se dissolveu. Leva tempo, para alguns pode levar alguns anos, alguns meses, alguns dias, porque é um processo, né? Força e coragem, duas virtudes com as quais podemos conquistar grandes vitórias, e a maior delas é a vitória sobre as nossas imperfeições. E é isso. A coragem é uma ferramenta que nos dá para olhar para nós mesmos e entendermos
quais virtudes eu ainda preciso me aprimorar. Tem um trecho aqui que eu adoro essa anotação, que é do Braulio Bessa, que ele fala o seguinte: toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. E isso a gente só consegue a partir do momento que a gente se permite se conhecer, a entender que coragem é algo que deve ser construído, que deve ser alimentado no dia a dia, e que as experiências não vêm para nos dar medo, vêm para nos testar a vida que é da gente, a coragem de não desistir, de seguir adiante, de saber que o príncipe encantado é a gente que constrói, que o cavalo alado é a gente mesmo na construção do dia a dia. E para finalizar o nosso momento de hoje, eu vou trazer uma música que eu gosto muito, eu quero que vocês prestem atenção nessa letra, que ela fala coragem para viver. E esse é meu desejo para todos nós, que tenhamos coragem no dia a dia para viver com pequenas atitudes. E quando a gente tem essas pequenas atitudes, a gente consegue ver grandes transformações na nossa vida. A gente encontre essa coragem, não sei se vai passar aqui, que a gente encontre essa coragem para viver, mas com muita gentileza, com muito carinho conosco, porque nós somos o melhor e o maior patrimônio que a gente tem. Tá bom?